Então, turma, tudo bem? Tranquilo? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre relação de emprego, relação de trabalho como gênero, relação de emprego como espécie e os seus requisitos. Então, a reforma trabalhista, né, trouxe alguns dispositivos, tal como o artigo 443, parágrafo 3º, quando fala do trabalho intermitente, e o artigo 452-A, que continua falando sobre o trabalho intermitente, e o artigo 442-B, que fala sobre a contratação de trabalhadores autônomos, de que a contratação de trabalhadores autônomos, mantidas as formalidades legais, não caracteriza vínculo de emprego, mesmo que esse trabalhador autônomo seja exclusivo e seu trabalho seja contínuo. O artigo fala que poderá ser exclusivo ou não, poderá ser contínuo ou não, né? Mas a interpretação que se faz no contexto desse vídeo, para fins de caracterização ou não do requisito da relação de emprego, haja vista os pressupostos fáticos, jurídicos, caracterizadores de uma relação de emprego, previstos desde 1943 nos artigos 2º e 3º da CLT, foram aí flexibilizados, né? Foram aí interpretados de outra forma, pelo menos eu vejo assim, tá? Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho, de forma singela, sobre isso, né? Sobre pressupostos fáticos, jurídicos, sobre requisitos da relação de emprego previstos nos artigos 2º e 3º e agora também nos artigos 442-B, 443, parágrafo 3º e 452-A, todos da CLT. Bem, estou aqui em casa, né? Isolamento, mas enfim, estamos aqui na luta, né? Um dia tá meio nublado, mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu vou descer aqui um pouquinho. O que acontece? Está previsto na CLT os requisitos caracterizadores da relação de emprego. E não resta dúvidas que o principal deles é a subordinação, tá? Subordinação jurídica, subordinação que decorre do poder diretivo do empregador. Poder diretivo do empregador, fiscalizador, poder diretivo do empregador regulamentar, poder diretivo do empregador punitivo ou disciplinador. Enfim, é o poder diretivo do empregador quando contrata, oferece o emprego, contrata, formaliza a contratação, tem as regras na mão de qual função será exercida, em que horário, em que turno, né? Mediante qual remuneração, mediante quais condições, se vai ser na filial ou na matriz, se vai ser trabalho externo ou não, e por aí vai. E fiscalizador de fiscalizar essa relação de emprego, né? Dentro dos limites constitucionais da intimidade, da privacidade, e mais fiscalizar, até com uso de câmeras, por exemplo, GPS, se for o caso, de forma meio ultrapassada, mas o tacógrafo, enfim, controle de ponto, controles de jornada eletrônicos e por aí vai. E punitivo, né, de dar uma advertência, dar uma suspensão, aplicar uma multa no caso dos atletas profissionais, por exemplo, ou demitir até mesmo por justa causa. Então percebam que o poder diretivo, combinado com a ideia da subordinação, é o grande requisito configurador da relação de emprego. Sempre foi, mas agora mais do que nunca, tá? Agora mais do que nunca. E subdividindo essa ideia da subordinação, não esquecendo da subordinação estrutural, etc., eu diria que o poder diretivo fiscalizador é que vai fazer um trabalho mais caracterizador ou não da relação de emprego, sob essa ótica da nova
interpretação dos requisitos. Bem, porque antes da reforma nós falávamos em subordinação, tá? Onerosidade, que é a intenção de pagar ou receber salário, mesmo que o salário não estivesse sendo pago, está presente a onerosidade, né? Porque senão ficaria muito fácil para o empregador. Contrata o empregado, não paga o salário, não tem onerosidade. Então, a intenção de receber salário, mesmo que não combinado esse salário, já está presente a onerosidade. A onerosidade só está ausente e, por assim dizer, afastaria uma relação de emprego nos trabalhos naturalmente voluntários, né? Trabalho voluntário não é relação de emprego. As pessoas se candidatam agora, nessa época de Covid, calamidade pública, a ajudar. Mesmo que ninguém contrate, ninguém fale nada, a pessoa já comece a trabalhar, presume-se que o trabalho dela foi voluntário, ali naqueles postos de distribuição de comida, por exemplo, né? Então já se presume que é voluntário. Depois ela entra com uma ação de vínculo empregatício, é óbvio que é a má-fé dela. Mas, via de regra, com exceção de trabalhos voluntários, numa creche pública, numa associação de ajuda a idosos, mesmo fora da época de calamidade, tirando essas situações que são naturalmente trabalhos voluntários, os trabalhos não são voluntários, né? São com intenção de pagar e receber salário, mesmo que seja uma contratação tácita, prevista no próprio 442, sem combinar salário. Então, tem regras aí diversas para a questão de salário, princípio da isonomia, previsto até na Constituição, né? Então, onerosidade é isso. Pessoalidade, né? Eu costumo brincar que os requisitos da relação de emprego formam a palavra shop, né? Não é shopping, é shop, né? S-H-O-P, S-H-O-P, né? Mas, enfim, a pessoalidade. A pessoalidade é a questão do empregado ser pessoa física, não existe empregado pessoa jurídica. É claro que eu tenho até um outro vídeo nesse canal, tem a questão da fraude, a questão da primazia da realidade, da pejotização, da personalidade jurídica da pessoa, mesmo ela sendo empregada só para fugir da relação de emprego, mas esse é um outro assunto. A pessoa tem que ser física. E a pessoalidade da relação de fidúcia, né, dessa obrigação ser personalíssima em tese, né, do empregado não poder ser substituído sem o aval do empregador, que é outra questão importante, né, para fins de subordinação, poder diretivo fiscalizador. E tem o requisito da alteridade, que está no artigo 2º da CLT, que é muito mais pertinente ao empregador do que ao empregado, que é a questão dos riscos da atividade econômica correrem por conta do empregador. Bem, percebam, e para fecharmos a palavra shop, que é S-H-O-P, nós temos a habitualidade ou a continuidade, né? A habitualidade, o trabalho ao longo de meses, o trabalho ao longo de anos, o trabalho ao longo de diversas vezes na semana ou não, 1 ou 2, 3 vezes na semana. Aí tem uma interpretação distinta para trabalho urbano de natureza doméstica, que são as empregadas domésticas, que se fala muito que tem que ser no mínimo 2 vezes por semana ou 3. Se for só uma vez, não é um trabalho contínuo, não é um trabalho habitual. Mas aí quando você leva isso para trabalhador urbano que não é doméstico ou trabalhador rural, a interpretação já é de uma outra maneira. Mas enfim, o trabalho tem que ser de longa data ou mesmo de curta data, habitual, né? Diversas vezes na semana, por exemplo. Mas pode ser uma vez só por semana e ser uma relação de emprego. Enfim, é caso por caso, por isso que a subordinação é o mais importante deles, né? A subordinação e eu diria posteriormente a onerosidade, depois a questão da pessoalidade, junto com a alteridade e a habitualidade. Enfim, mexer em subordinação, retirar esse requisito, eu acho impossível para fim de caracterização da relação de emprego. Retirar o requisito da onerosidade, também acho muito impossível. Agora, retirar o requisito da relação da habitualidade, ou flexibilizá-lo, não retirar, mas flexibilizá-lo, foi o que foi feito, né, em relação à questão do trabalho intermitente, por exemplo, onde o cara tem um contrato de trabalho mantido, mesmo sem estar exercendo a sua atividade, que são os trabalhos intermitentes. Ele trabalha 3 meses do ano, fica 3 meses sem trabalhar, trabalha 3 meses do ano, quer dizer, ficou um trabalho não habitual, não contínuo, e mesmo assim mantido o vínculo de emprego. Bem, quanto à questão da exclusividade, que não havia previsão na CLT como requisito,
mas a jurisprudência sempre levava em consideração, conforme o caso, essa questão da exclusividade, é uma das novidades, né? É uma das coisas que merecem destaque, porque esse trabalhador autônomo pode ser contratado até de forma exclusiva que não gera vínculo, ou seja, exclusividade nunca foi requisito da relação de emprego nem para caracterizar, nem para descaracterizar de forma positivada, prevista na lei, mas sempre foi levado em consideração na interpretação dos casos pelos juízes do trabalho, pelos tribunais e pelo TST. Sempre foi, embora não estivesse na lei. Agora está. Então é o seguinte, né? Se o cara é exclusivo ou não, não importa. Não importa. Foi contratado como trabalhador autônomo, prestação de serviço nos termos do artigo 593 do Código Civil ou empreita nos termos do artigo 610 do Código Civil, e o cara está ciente disso, o contratado está ciente desse trabalho, assinou esse contrato sem nenhuma coação, sem nenhum vício, né? E nessa relação o que importa é o trabalho, não a pessoa que exerce. Então, por exemplo, esse prestador de serviço autônomo, embora exclusivo, possa se fazer substituir sem autorização do tomador de serviços, percebam, não tem aí uma subordinação, porque é o poder diretivo fiscalizador. Esse prestador de serviço almoça a hora que quer, chega e sai a hora que quer, trabalha o dia que quer, né? Começamos aí a descaracterizar essa relação de emprego, embora exclusivo. Ah, Diogo, mas tem situações de trabalhador externo, teletrabalho, que o cara também não tem controle de horário de entrada, horário de saída, horário de almoço, dia que trabalha? Sim, mas ele tem um controle no que toca a pessoa dele, né? A pessoalidade, não é isso? E esse cara de teletrabalho ou trabalho externo tem um controle também na forma de exercer o serviço, não é? Digamos assim, né? Como que ele vai exercer e não o que ele vai entregar somente, tá? Então tem essas diferenças, essas minúcias, né? essas peculiaridades. E ainda a CLT trouxe nessa reforma a questão de que esse trabalhador autônomo ele pode ser habitual, contínuo e exclusivo e receber dinheiro por isso, onerosidade, ser pessoa física, estar no contrato como pessoa física, né? Agora, não pode estar nesse contrato de prestação de serviços e somente ele pode fazer. Aí eu acho que já começa a assumir uma relação de emprego nisso aí. E também não pode estar no contrato previsto advertências e punições se esse cara se atrasar, né? 20, 30 minutos para uma reunião que seja por videoconferência ou presencial. Já no caso do empregado, o empregado poderia tomar uma advertência. Também não pode estar nesse contrato uma jornada de trabalho pré-definida. Também não pode estar nesse contrato, penso eu, dias de trabalho pré-definidos, senão começa a desmascarar, né? Porque a relação de trabalho autônomo, vamos imaginar um caminhoneiro que trabalha só para um empregador e todos os dias carregando tomates, carregando milho, etc., ou o produto final, ele pode ser habitual, contínuo, ele pode ser exclusivo, receber dinheiro, ele, pessoa física, ter assinado esse contrato de prestação de serviços, mas, veja bem, se ele dirige o próprio caminhão, se ele assume a manutenção desse caminhão por conta própria, ele está assumindo os riscos do negócio. Percebem? Se o empregador, mesmo o caminhão do empregado, paga a manutenção do caminhão, o empregador está assumindo os riscos de certa forma, a autoridade está passando para o empregador. Percebem? Então, assim, é importante combinar todos esses requisitos da relação de emprego. Não dá para analisar só um, é preciso analisar todos conforme o caso. Mas não resta dúvida que a subordinação continua sendo a mais relevante, o requisito mais relevante, juntamente com a questão da alteridade, tá? Ainda mais agora, que exclusividade tanto faz, né? Continuidade e habitualidade, esquecendo o trabalho doméstico, tanto faz, né? Se for um trabalho autônomo, com contrato devidamente feito, realizado, sem vícios do negócio jurídico, sem violar o artigo 104 do Código Civil, pessoa capaz, agente capaz, objeto lícito, e o cara está ciente que ele vai trabalhar exclusivo, que ele vai trabalhar todos os dias mediante um pagamento,
mas que ele diz como vai ser feito o serviço, que ele não pode ser advertido por um atraso no horário, que ele não pode ser advertido por levar um ajudante ou não, e que ele assume os riscos da atividade, dando manutenção no seu veículo, ou, por exemplo, ele é um técnico de ar-condicionado que vai trabalhar para uma empresa muito grande e tem vários aparelhos de ar-condicionado, e ele fica lá todo dia dando manutenção nesses aparelhos de ar-condicionado, mas as ferramentas são dele, o gás, quem compra é ele. Se ele vai comprar um gás e o gás não vai vir na quantidade, ou o fornecedor do gás não entregou o gás naquele dia, é tudo por conta dele, esses riscos. Se ele tiver ajudante, os ajudantes são por conta dele, aí não são colegas de trabalho, são ajudantes por conta dele. Então tem todas essas questões, tá? Se você é técnico de ar-condicionado, habitual, exclusivo, mediante onerosidade, pessoa física, fica doente, durante uma semana, você faz um termo aditivo naquele contrato de prestação de serviço, que o José é que vai no seu lugar durante aquela semana e o empregador aceita, está tudo bem, né? Então, assim, percebam que não é você pedindo um aval para ser substituído por um contrato, por um colega de trabalho. É apenas comunicando à empresa que houve a substituição em razão de uma condição física de saúde sua, ou porque se você quis viajar, quer dizer, não é o empregador que diz o dia que você vai viajar, quais são as férias, que dia que você vai tirar as férias. É você que diz, não, agora eu vou tirar férias, tá? Eu determinei que vai ser agora, mesmo não tendo completado o período aquisitivo. Não é você que me diz dentro do concessivo quando eu vou tirar férias. E agora eu vou mandar o João e o Pedrinho. Tá bom? Então, assim, tem todas essas peculiaridades. Se o prestador de serviço tem mais autonomia, mais liberdade para dirigir essa prestação pessoal, tá tudo certo, tá? Continua sendo um trabalho autônomo, mesmo presente, essa habitualidade, continuidade, pessoalidade, pessoa física, onerosidade e exclusividade, tá? Então, é um tema difícil, não é um tema fácil, não é? Porque vai lá e vem cá, você invoca artigos do Código Civil, 104, 593, 610, e por aí vai, né? Invoca um artigo da CLT que é o 8º, de questão de aplicação subsidiária do direito material, invoca artigos da CLT, que são muitos, né? 2º, 3º, 442, 453, 452, como eu já disse, mas assim, é conforme o caso. E o principal é a subordinação combinado com poder diretivo e alteridade. Esses três são os principais, tá? Esses três ainda não foram flexibilizados pela legislação. Eles ainda são os mais determinantes. Uma vez eles presentes, essa relação de trabalho autônomo contratada como trabalho autônomo inicialmente, ela vai ser descaracterizada. Isso com certeza. Tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Subordinação, habitualidade ou continuidade, onerosidade, pessoalidade, que é pessoa física e obrigação personalíssima, e alteridade. Exclusividade não é requisito, e a questão da continuidade, se for um trabalho autônomo formalmente contratado nos termos do artigo 442b, também não é uma relação de emprego, tá? Novidades muito bacanas e muito interessantes da gente interpretar, discutir e aplicar aos casos. Bem, caso gostaram aí desse vídeo, que ficou bem extenso, deem um like. Se puderem e acharem interessante, compartilhem para as pessoas que vocês entenderem que podem gostar, vir a gostar. E inscrevam-se também no canal, por gentileza. E me desculpem a informalidade, mas eu sou um cara bem informal mesmo, tá? Eu gosto dessa informalidade, eu acho bacana, tá bom? Bem, é isso aí então, pessoal. Um grande abraço para vocês.